Livro de Jeremias, página 1022, aqui do dicionário Clique, como é que é o nome do cara aqui? W.Y. Cliff, segunda gravação, página 1022. Há um estranho período de silêncio de aproximadamente 13 anos, 621 a 609 a.C., em relação à vida de Jeremias. Evidentemente, durante este período, ele mudou a sua base de operação de Anatote para a capital, Jerusalém. Ele tornou-se o profeta respeitado do estado. Com a morte de Josias em 609 a.C., na Batalha do Megido, o povo da Judéia ignorou Jeoaquim, o filho mais velho de Josias, e colocou Jeocás, que reinou apenas 3 meses, no trono de Judá. Este foi deposto pelo faraó Neco do Egito, e Jeoaquim, 609 a 508 a.C., foi posto no trono de Judá como uma marionete do Egito. Jeremias imediatamente se opôs a este tirano egoísta, mimado e ambicioso, filho de Harém, de seu pai, que cobriu o seu palácio com painéis de cedro. Em Jeremias 22, 13 e 14 você vê isso. O famoso sermão do templo 7183 foi pregado durante o início do reinado de Joaquim. Como resultado, Jeremias foi banido do templo e quase perdeu a vida. Confere isso em Jeremias 7, com 26. Em 602 a.C., Nínive caiu diante dos babilônios e em 605 a.C., na Batalha de Carquemis, Jeremias 46, 2, os babilônios derrotaram a coalizão combinada do exército restante da Síria e do Egito. Agora os babilônios se tornaram, no cenário mundial, aqueles que possuíam uma incontestável superioridade. Joaquim se tornou vassalo de Nabucodonosor, 605 e 562 a.C. Judá foi reduzida a um vassalo tributário da Babilônia. Joaquim permaneceu leal à Babilônia durante alguns anos. Então, o faraó Neco do Egito o encorajou a se unir aos países do oeste em uma revolta. Então, em 598 a.C., o rei de Judá se rebelou e se recusou a pagar o tributo anual a seu senhor babilônio. O exército babilônico marchou prontamente em direção a Jerusalém para suprimir a revolta. É provável que Joaquim tenha sido morto fora dos muros de Jerusalém, recebendo um sepultamento infame de uma pessoa ignóbil, exatamente como Jeremias havia previsto.
Jeremias 22, 18 a 19. 36, 30. Joaquim, seu filho de 17 anos, subiu no trono de Judá. Em 3 meses ele capitulou em condicionamento a Nabucodonosor. Os babilônios não destruíram Jerusalém, mas levaram consigo 3.000 cativos. O rei, a mãe do rei e toda a corte do rei para a Babilônia como reféns. Zedequias foi designado como rei de Judá e Jeremias continuou a pregar sobre o mesmo tema, que os babilônios eram instrumentos do juízo de Deus sobre Judá pelos pecados que haviam praticado. Seria inútil resistir. Submeter-se era a atitude mais sábia e o único meio de sobreviver. Aos olhos de Jeremias, o Senhor havia ordenado que a Babilônia invadisse Judá. Então, diante do rei, dos sacerdotes, dos profetas e do povo, ele se opôs a qualquer aliança com o Egito. Previu a supremacia da Babilônia e a destruição do Estado judeu. Jeremias também percebeu que a esperança da futura nação de Israel estava exclusivamente relacionada aos judeus cativos na Babilônia. Jeremias 31. E não a Jerusalém. Aqueles que foram deixados da cidade capital não formavam o verdadeiro remanescente. Seus anos finais, em 588 a.C., Zedequias, que há muito tempo vinha conspirando contra a Babilônia, se rebelou abertamente contra o seu senhor a Babilônia. A vingança babilônica foi rápida e final. Eles marcharam através de Judá e Jerusalém em 588 a.C. Em julho de 586 a.C. Após um longo e terrível cerco de 18 meses, a cidade foi tomada. A paciência de Nabucodonosor havia se esgotado e ele então ordenou a destruição sistemática da cidade. O templo foi saqueado e demolido. O rei foi levado para Ribla, acorrentado. Seus filhos e seus ministros foram assassinados. Seus olhos foram cauterizados e muitos judeus foram levados para o cativeiro. Somente as pessoas mais pobres foram deixadas para trás para serem vinhateiros ou agricultores. Jeremias foi solto da prisão por Nabucodonosor e deixado em Jerusalém para ficar com o povo da terra. Jeremias 39, 11 e 14. Seu amigo Gedalias foi designado como governador da província da Judéia. Jeremias influenciou o governador e este começou a reedificar e a replantar a nação. Veja 1:10. Em 581 a.C., Gedalias foi assassinado por um fanático judeu.
Ismael, que também massacrou os partidários de Gedalias. Isto trouxe o exército babilônio de volta à Palestina. No decorrer deste retorno, o povo ficou em pânico, temendo a represália da Babilônia, e fugiu para o Egito. Os babilônios sequestraram Jeremias e o levaram consigo, 43, 1-7. Nas margens do Nilo, ele pregou contra a adoração fanática praticada pelas mulheres judias, a rainha dos céus, 44, 15-30. É provável que o profeta de Anatote tenha perdido a vida sob uma avalanche de pedras lançada pelos maridos destas mulheres idólatras. Sua personalidade. Jeremias tinha uma personalidade complexa. Expressou protesto e agonia. Nosso conhecimento da história pessoal de Jeremias é mais extenso do que a de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Baruque, seu escriba, registrou extensivamente as batalhas espirituais de Jeremias. Jeremias era também um homem honesto, de forma que as suas declarações expunham os sentimentos de sua alma diante de Deus. Espalhados ao longo dos capítulos 1-20 de seu livro estão fragmentos que compõem o cotidiano de sua vida interior, os quais são frequentemente chamados de as condições de Jeremias. Jeremias 1, 4, 10, 19, 6, 11, 11, 10-23, 12, 1-3, 5-6, 14, 17, 15, 10-21, 17, 9-10, 18, 18-23 e 27, 18. Estas profecias revelam os conflitos que repetidamente acometiam a alma dos profetas, quando procuravam lutar com os problemas de sua época. Embora estivesse certo do poder do Senhor Jeová, Jeremias 1:8-17, SS. Para o ministério profético, quando Jeremias enfrentou a perseguição e o abuso, sentiu-se profundamente perturbado. Ele era alvo de riso e zombaria, todos os dias um objeto de escárnio. Capítulo 20, 7 e 8. Seus inimigos o feriam com suas línguas. 18, 18. Todos os amaldiçoavam. 15, 10. Ele estava só e foi rejeitado pelos seus compatriotas. 15, 17, 16, 18. Até mesmo os seus concidadãos conspiraram para assassiná-lo. 18, 22, 20 e 10. A sua reação foi de ressentimento e ele proferiu imprecações contra os seus inimigos. 11, 20-23, 15, 17, 18, 20, 11-12. Ele foi perseguido
e atormentado por um aparente fracasso. E era um homem constantemente pressionado. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. 17:15. Conferi também 15:15, 28, versículo 8. Às vezes a sua comunhão com Deus era uma fonte de profunda alegria espiritual. 15:16. Porém, em outras ocasiões, ele experimentava uma profunda depressão espiritual, imaginando que o Senhor o havia abandonado. 15, 17, 18. Porém, ele deveria prosseguir. 27:9. Porque o Senhor era mais forte do que ele. Sempre venceu e sempre vencerá. Jeremias era um homem de oração, porém falava pouco sobre a oração. Ele simplesmente orava. Ele derramava as aflições de sua alma na presença daquele que vê e ouve em segredo, mas que recompensa publicamente. Ele orava, pela cura. Ele orava pela cura. 17:14. A cura espiritual de seu coração enfermo. 17:9. E pela remoção de complexos que o bloqueavam e consumiam a sua energia física. Ele orava para que fosse livre de seus adversários, pela causa a qual estava dedicando a sua vida, e pela vingança contra os seus perseguidores. 18:23. As suas orações eram mais do que pedidos. Elas eram uma comunicação com Deus na qual a sua vida interior ficava exposta, com suas frustrações, lutas, tentações e pecados. Era o exército de sua alma, através do qual ele se aliviava das pesadas cargas da vida. 15:18. Mas Jeremias era um profeta, um porta-voz do Senhor, enquanto Isaías era um voluntário. Ele aceitou a sua missão e assumiu com entusiasmo. Jeremias foi um escolhido. Ele se retraiu, protestou e almejou partir para se aposentar. Ele sentiu excessivamente o seu próprio senso de inadequação diante da ordem de ser um profeta para as nações. Porém, em meio à expressão dos acontecimentos exteriores e de seus próprios tumultos interiores, ele era a voz do Senhor, um homem possuído por Deus, controlado por Deus, dirigido por Deus. A palavra de Deus era um fogo aceso em seu coração. 6:11-29 de Jeremias. Ele pregava por uma compulsão interior. Jeremias se posicionou como uma pedra diante dos falsos profetas na Babilônia e em Jerusalém. 23:9-40. Jeremias também era um analista moral, um analista dos pensamentos, dos motivos e dos atos dos homens. 5:1-5, especialmente 6:27. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesse e examinasse o seu caminho. Ao examinar a sociedade, ele se autoanalisava.
capítulo 12, 3, 15, 10, 15, 18, de 15 a 18, né? Repetindo, capítulo 12, versículo 3, capítulo 15, 10, depois 15 a 18. E capítulo 17, 16, capítulo 18 a 20. Mas Jeremias era também um cruzado. O que Lutero foi na dieta de Worms, Jeremias foi para Israel em seu famoso sermão do templo de 609 e 608 a.C. O capítulo 7 traz o conteúdo e o capítulo 26 a narrativa. A palavra do Senhor veio a Jeremias e ele tinha que dar o golpe fatal para a destruição da superstição do templo e o esvaziamento do formalismo. Estes erros estavam substituindo a verdadeira religião, que é algo que se deve praticar de coração. Finalmente, Jeremias era um otimista. Ele acreditava que Deus seria vitorioso. Quando olhou para as gerações, ele foi pessimista. Mas quando olhou para os séculos, ele foi otimista. E assim falou de um novo rei, de um bom pastor, de um descendente justo de Davi. Jeremias 23, 5. De acordo com o conceito que Jeremias tinha da justiça de Deus, ele sabia que a nação estava arruinada, que o exílio era certo e que uma nova ordem era inevitável. Então, no livro da Esperança, Jeremias 30 e Jeremias 33, especialmente 31, versículo 31, SS. Um novo dia iria raiar, um novo Israel iria retornar, e Deus iria realizar o seu propósito através do Israel de amanhã. Neste dia, a palavra de Deus seria escrita nos corações dos homens. Os crentes teriam experiências diretas com Deus vivo e verdadeiro. Esta é a concepção do novo nascimento no Antigo Testamento. Pelo fato de Jeremias ter amado tanto a cidade de Jerusalém e se aliado ao propósito de Deus, surgiu a tradição de que Jeremias ressuscitaria dos mortos. Os patriarcas da igreja reportam a crença de que ele foi apedrejado pelos judeus até a morte em Táfnis. Alguns esperavam que ele aparecesse e restaurasse o tabernáculo, a arca e o altar do incenso que ele supostamente teria escondido em uma caverna. 2 Mac 2, 1 a 8. Assim, quando o Senhor Jesus pediu que os seus discípulos lhe respondessem uma pergunta fundamental: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem Jeremias. Mateus 16, 13 e 14. Vamos para nessa página aqui, 1023, desse dicionário. Esse aí foi o segundo áudio que eu estou gravando falando de Jeremias, aqui no dicionário Euclif. Depois nós vamos entrar aqui falando de Jeremias, o livro. O livro de Jeremias começa com a chamada do profeta e se encerra com a queda de Jerusalém. Ele compreende o período histórico entre 626 a 588 a.C. O enigma cronológico, a composição, o relacionamento com o texto da Septuaginta,
análise literária, testemunho das escrituras, os ensinos, tudo isso nós vamos estar seguindo para os próximos áudios. E a bibliografia. Amém? Nós vamos parando por aqui esse áudio. Eu agradeço a você pela tua paciência, mas já vimos aí como falou muito de Jeremias nesse segundo áudio, para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento. Nós temos grande profeta, além de Jesus Cristo, que nos trouxe uma grande história. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.